Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês, mas eu resolvi voltar com os vídeos no canal de vez em quando eu conseguir, porque minha vida está extremamente corrida. Mas como eu sei que vocês adoram vídeos longos, eu resolvi gravar esse timelapse aqui de uma commission de Pokémon que eu acabei fazendo esses dias. E aí, pra aproveitar o gancho, aproveitar que eu ia conseguir gravar o timelapse, eu resolvi também gravar um vídeo com vocês, só que sem a câmera me mostrando, então vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui. Primeiramente, que vocês sempre vão me perguntar sobre o aplicativo que eu estou usando para desenhar, e o aplicativo aqui é o Clip Studio. Tem um tutorial dele aqui no canal, é o meu aplicativo favorito, até porque o tamanho do arquivo que eu estou usando aqui para fazer essa commission é um tamanho A3, né? Porque como o cliente poderia ali acabar imprimindo para fazer um quadro e tal, então eu gosto de fazer o arquivo no tamanho maior. Se fosse no tamanho A4, talvez não ficasse tão bacana, alguns detalhes ali pequenos, então eu já fiz um arquivo bem grandão que é para o cliente conseguir imprimir depois e colocar na parede. Inclusive esse arquivo aqui ele está parcialmente em vetor, porque né, as linhas ali eu consegui fazer em vetor, porque o Clip Studio ele tem essa ferramenta, você consegue criar uma camada com vetor. Eu só não fiz a parte de colorir ali os personagens e tal com vetor também, porque não funciona a ferramenta de balde de tinta. E aí eu me recuso a ficar pintando, passando a mão, então eu resolvi fazer só mesmo a line art, que é o mais importante mesmo. Então as cores não tem problema quando a gente vai imprimir depois, as cores não ficam pixeladas, fica tudo certinho ali dentro do vetor, então não tem problema. Mas a parte das linhas em si é bacana fazer em vetor, porque aí se o cliente acabar aumentando um pouquinho o tamanho do arquivo, ele não perde, ele não tem muito prejuízo na questão da imagem. Esse cliente aqui queria fazer o time dos sonhos dele, ele queria fazer 6 pokémons, que são o Articuno, o Charizard, o Munchlax, o Mega Swampert, o Glaceon e também o Lucario. Então são 6 pokémons que eu conheço, felizmente, porque eu sei que tem as gerações novas de pokémon. E eu reconheço alguns de vista, mas eu não consigo me lembrar o nome dessas gerações mais novas, principalmente essa última que tá saindo agora, então... Até porque eu não consegui jogar os jogos, não é mesmo? Tudo bom? E aí, como eu não consegui jogar os jogos, eu não fico lembrando o nome dos pokémons. Mas esses daqui que ele pediu na commission, eu consegui lembrar sim. É bem bacana fazer esse tipo de commission, eu gosto bastante, até porque, né, eu sou fã de Pokémon, e também vocês sabem que eu sou tatuador, e eu tatuo muita coisa de Pokémon, então acho muito legal. Só que assim, tem uma questão de... a respeito de commission no geral, que é uma coisa que não dá muito dinheiro. Eu não sei se eu tô destruindo o sonho de algumas pessoas com esse vídeo, mas assim... não dá muito dinheiro commission no Brasil, tá? Se você conseguir pegar commissions fora do Brasil, aí você vai conseguir lucrar bastante. Aqui não é uma coisa que compensa muito. No meu caso eu pego porque eu gosto mesmo de fazer, mas geralmente pego commission de Pokémon, é muito raro pegar commission de alguma outra coisa. E também é quando eu geralmente já conheço ali a pessoa e tal, pra mim não é um problema. Eu até gosto de fazer de vez em quando. Mas jamais eu trabalharia só com commission aqui no Brasil, porque não teria como me sustentar. Se você é um adolescente, tá, faz só por hobby, aí beleza, não tem problema. Mas se você quer trabalhar com isso, eu particularmente acho muito difícil de você conseguir se sustentar morando aqui no Brasil, trabalhando só com commission, porque é um valor muito baixo. Eu faço as minhas commissions a partir de 350, por quê? Porque 350 é o valor mínimo de tatuagem também do meu trabalho. Então assim, para fazer qualquer tatuagem bem simples, bem pequenininha, o valor mínimo vai ser R$350, porque tem todo o gasto com material e tal. Então eu não pego commissions para fazer se for um valor muito barato, porque simplesmente não compensa para mim, não faz sentido para mim. Então assim, eu preciso colocar o valor um pouco mais acima, porque senão é basicamente um prejuízo. Por exemplo, para essa commission aqui que eu tô mostrando para vocês, levei mais ou menos umas 8 a 10 horas para poder fazer, porque dá bastante trabalho. São muitos personagens ali na tela, eu tenho que procurar referências para todos eles, às vezes mais de uma referência. Então, para o Munchlax eu busco ali 3, 4 fotos, aí pro Mega Swampert eu tenho que procurar mais 3, 4, 5 imagens, até achar uma que tenha uma posição que eu consiga fazer algo parecido para ficar legal. Então assim, dá bastante trabalho. De novo, no caso de Pokémon é uma coisa que eu amo fazer porque eu sou fã da franquia. Mas, no geral, é uma coisa que demanda muito tempo. E assim, não faz sentido. Porque se eu fosse fazer uma tatuagem que levasse 8 horas, muito provavelmente essa tatuagem sairia num valor, assim, bem alto. Uns R$1.500, R$2.000. E aqui no Brasil, as pessoas não vão conseguir pagar R$1.500, R$2.000 numa ilustração. Não estou dizendo que não vale o preço. Claro que vale. Só que simplesmente por uma questão de desigualdade social. As pessoas não têm esse dinheiro e elas não vão pagar isso aqui. No caso, quando você faz commissions para fora do Brasil, tem a questão de que você vai ganhar em dólar e você vai converter esse valor. Então assim, se você ganhou R$350 aqui com essa commission, isso é dinheiro que simplesmente você paga uma conta de luz, acabou o dinheiro. Se você ganha $350, aí se você colocar isso aí em perspectiva, você ganhou, sei lá, uns R$1.500, dependendo de quanto que tá o dólar. E aí isso é um dinheiro de verdade e aí você consegue se sustentar sim. A questão mesmo é como você conseguir chegar nesses clientes de fora. Tem aí uma outra questão que você tem que saber um pouco de inglês. Então, de qualquer forma,
é sempre um desafio muito grande. Mas eu acho bacana fazer commissions e eu faço basicamente pro hobby quando eu pego, né? Porque não é o meu foco principal de trabalho. Como eu também gravo vídeos pro YouTube, eu acabo conseguindo monetizar mais um pouco em cima, porque eu posto aqui no YouTube e consigo colocar alguns anúnciozinhos, que eu sei que vocês odeiam e detestam anúncios, mas de qualquer forma esses anúncios contribuem para eu conseguir pagar as minhas contas e comprar minhas coisinhas, tudo bom. Eu não sei se vocês estão conseguindo olhar aqui do ladinho, tem ali um tênis e uma porta. São materiais em 3D que eu estava utilizando ali para fazer a minha webcomic, que eu sinceramente não sei quando vai sair, daqui a uns 5, 10 anos provavelmente, porque assim, gente, dá muito, muito trabalho fazer webcomics, ainda mais você fazendo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então assim, dá muito trabalho. E aí esses materiais 3D que você tem acesso ali no Clip Studio, né? Você consegue baixar essas coisas tudo ali nos assets de graça. Então, esse aplicativo ele ajuda bastante para quem quer trabalhar com isso. No caso, como eu sei que vai ser muito difícil de eu conseguir monetizar minha webcomic, é uma coisa que eu não estou focando no momento. Então, eu faço de vez em quando ali os capítulos quando eu tô meio que livre, quando eu tô com um tempinho tranquilo, aí eu consigo fazer. Mas, no geral, eu acabo focando em outras coisas. Então, assim, por enquanto, a webcomic, ela tá saindo a passinhos de tartaruga, não sei quando vai sair, então não vou nem prometer nada. E um outro projeto que eu também tô doido pra fazer é escrever um livro. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu adoro livros de fantasia, amo, leio muito sem parar. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu já escrevi um livro de suspense uma vez, mas assim, completamente com cara de fanfic. Mas agora eu queria fazer uma coisinha mais certa. Eu queria escrever um livro de fantasia, eu tenho uma ideia muito bacana na minha cabeça. E como eu sou ilustrador também, eu desenho e tal, eu quero aproveitar para poder criar várias ilustrações a respeito da história do meu livro. Então eu acho que isso pode acabar sendo uma coisa bacana. Mas isso é um projeto que eu quero muito que saia no ano que vem. É uma coisa que eu quero focar nos próximos meses e tal. Então eu quero que seja uma coisa bonitinha que role de verdade, sabe? Não é um projeto que eu tô deixando a Deus dará igual a minha webcomic, que eu gosto muito de fazer, eu tô fazendo e tal. Só que dá muito trabalho, você tem que desenhar o mesmo personagem em 300 milhões de posições, e depois tem que vir colorindo tudo num monte de camada, e depois tem que editar nos formatos que estão disponíveis para poder colocar no aplicativo Webtoon, no Tapas, Flipthrough da vida. Então, assim, dá muito trabalho. E é uma coisa que às vezes me cansa um pouco, me estressa. Então, assim, escrever me dá uma paz. Não sei se vocês vão conseguir compreender isso, mas assim, escrever é uma coisa que eu faço tranquilamente, eu gosto muito, eu viajo ali. Trabalhar na minha webcomic, em algumas etapas eu gosto, outras não. Então, na etapa do sketch, por exemplo, quando eu tô fazendo só o rabisco, eu me sinto super feliz. Na hora de passar limpo, eu quero morrer. Então, assim, não é uma coisa que me dá tanto prazer assim. Já desenhar apenas ilustrar e tal, é uma coisa que eu gosto bastante. Isso me dá paz de qualquer forma. Então, fazer o sketch, o esboço, depois passar limpo, colorir, simplesmente por fazer é uma coisa que eu gosto muito. Isso me dá bastante alegria. Mas quando é alguma coisa que eu tenho que fazer para questão de trabalho, aí me irrita. Trabalho assim, né? Alguma coisa que tem, sei lá, tem prazo, tem que sair, tipo a webcomic. Se eu colocasse prazo, toda semana vai ter um capítulo novo. Isso ia com certeza me tirar o prazer de desenhar e eu ia ficar nervoso, estressado e ia largar de ódio. Então, assim, não é uma coisa que funciona 100%. Mas o livro é uma coisa que eu quero fazer pro ano que vem, e aí eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Eu não sei se vocês gostam de ler e tal, se vocês consomem mais só quadrinhos mesmo, mangá e etc. Mas eu quero muito compartilhar aqui com vocês algumas coisas a respeito do meu livro, principalmente as ilustrações que eu for fazendo sobre a história e tal. Eu acho que é uma coisa bem legal, e eu gosto muito de fantasia, eu sei que vocês também, né? Porque a gente que desenha e tal e ilustra acaba curtindo muito coisas fantasiosas, porque no desenho a gente consegue viajar bastante. Então eu acho legal, essa é a magia da ilustração pra mim. Você consegue viajar muito longe, assim, no que você quer fazer com a sua arte e tal, então acho isso bem legal. Bom, falando aqui ainda sobre o desenho, eu tenho aqui uma ferramenta no Clip Studio que é uma ferramenta que você consegue aumentar ou diminuir a grossura ali, a espessura do seu brush, no caso do vetor. Se você usou na camada normal, você não vai conseguir fazer isso. Mas se você usou ali, você fez um risco na camada de vetor, você consegue depois usar essa ferramenta aqui, que eu esqueci o nome, mas sempre que vocês verem aqui o brush ficando verdinho, é porque eu estou usando essa ferramenta. E aí a gente consegue engrossar ali as linhas do desenho e tal. Eu gosto bastante de fazer isso, eu acho que é uma coisa que já está assim meio que marcante nas minhas ilustrações, nos meus trabalhos, é a linha um pouco mais grossa, isso tanto nos desenhos, nas ilustrações, quanto também na tatuagem. Eu gosto muito de fazer tatuagem e de fazer o traço mais grosso, porque eu acho que dá uma personalidade maior para a tatuagem. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas assim, quando o traço é mais grosso na tatuagem, a gente garante que ela vai ficar ali mais parecida com a forma com o resultado final ali durante mais tempo. Então assim, se você faz um traço mais grosso, daqui 5, 10 anos, é mais provável que a tatuagem esteja ainda bonitinha do que se você fizer um traço fininho, porque a pele é um órgão. Então, você pode engordar, você pode emagrecer, você pode
acaba ficando mais musculoso, a pele vai ficando mais flácida com o tempo, isso é absolutamente normal. Então, quando você faz uma tatuagem um pouco mais grossa, você garante que ela vai ficar mais parecida ali com o resultado final por mais tempo. Então, eu particularmente gosto mais de trabalhar com linhas mais grossas, tanto na tatuagem quanto também nas minhas ilustrações, porque eu acho que isso dá um destaque, dá uma finalização mais interessante ali para a arte. Então, eu particularmente gosto mais por causa disso. Além de que acabou ficando uma coisa que é a minha marquinha registrada. Então, eu trabalho melhor dessa forma, né, com linhas um pouco mais grossas. Acho linhas mais finas bonitas também, principalmente quando é fanart e tal, acho que fica bacana, mas eu particularmente me acostumei, me adaptei com linhas mais grossas e tá tudo certo. Bom, aqui para fazer a jaqueta do personagem, eu usei uma textura de jeans, né? Eu acabei conseguindo pegar ali uma fotinha no Google e eu acabei conseguindo utilizar aqui no aplicativo, colocando essa camada como uma clipping mask, então ela tá meio que presa com a camada de baixo, e na camada de baixo eu usei para preencher só a jaqueta, para poder depois na camada de cima, que é a clipping mask, ela ficar presa ali ao que está preenchido na camada de baixo. Então a gente conseguiu fazer aqui um tecido jeans, que eu achei que ficou muito bacana esse efeito. O cliente ele escolheu ali a roupa que ele queria para poder montar o treinador Pokémon dele. Eu sempre peço isso para os meus clientes, quando eles pedem commission de Pokémon e tal. Eu peço para eles me mandarem uma roupa que ele acha que ficaria legal e tal, para poder fazer ali o personagem dele. Então ele escolhe, às vezes o pessoal escolhe jeans e tal, e aí eu consegui, basicamente eu peguei ali esse tecido jeans e consegui colocar por cima, eu achei que ficou bem bacana o resultado. Depois eu fui acrescentando um pouquinho de sombra e luz, então acaba dando um destaque diferenciado, ela não fica uma coisa tão dura, tão artificial. Então eu achei que ficou bacana por causa disso. E aí, depois daqui, eu começo a fazer a parte de pintura digital, que dá um pouquinho de trabalho, mas é uma parte gostosa de fazer até, eu acho bacana. A parte mais chata, assim, pra mim, é fazer a line art mesmo. Isso eu não gosto. Se eu pudesse só pegar o sketch e já jogar a cor ali por cima do sketch, pra mim tava, ó, sucesso. Mas pra fazer commission, né, a gente faz um negócio bonitinho, passar limpo e tal, então eu passei a limpo tudo certinho aqui. Mas eu particularmente odeio essa parte de fazer a line art. Inclusive eu já comecei o vídeo com o sketch pronto, porque eu esqueci de gravar a outra parte, então fiquem aí com a parte que eu passei direto as linhas a limpo, e aí agora a gente vai começar a fazer a parte de colorir. Bom, a teoria das cores é uma coisa muito importante. Eu sei? Não. Mas assim, como os Pokémon já têm as cores deles ali estabelecidas, então eu não vou me estressar com isso, eu simplesmente peguei e copiei ali as cores dos Pokémons. Algumas coisas eu mudei alguns detalhes pequenos, tipo a sombra e a cor dos olhos e tal, mas no geral eu usei a mesma cor do anime mesmo, porque o trabalho já tá pronto, eu não precisava me estressar com isso, tentando lembrar de cabeça ou me aproximar das cores só olhando visualmente. Então eu simplesmente usava ali a ferramenta de conta-gotas e sucesso, conseguia fazer certinho ali as cores. A única coisa mesmo que eu fiz as cores, eu escolhendo tudo, foi o personagem, né? Mas aí a pessoa que pediu a commission, ele também me mandou uma foto dele com a roupa que ele queria que o personagem estivesse usando, a pose e tal. Então isso foi bem simples. As cores eu consegui escolher ali certinho, que ele queria camisa e short preto. O jeans eu fiz bonitinho. E aí o tênis eu fiz vermelho porque eu achei que dava um destaque bacana para o nosso personagem. Até porque tem várias fanarts que eu vejo aí e eu acho que o vermelho sempre acaba dando um destaque legal. Depois eu vou usar uma outra ferramenta que tem aqui no Clip Studio também para poder fazer o cadarço do tênis dele, porque eu acho que facilita mais o trabalho do que eu ficar fazendo à mão. Eu fiz essa fanart aqui no computador, eu comentei com vocês que eu comprei uma mesa digitalizadora, uma da XP Pen, que eu comprei pelo AliExpress, na época em que o nosso querido Lully não tinha ainda enfiado 1 milhão de taxas no nosso rabo, mas agora infelizmente a gente foi com Deus, né? Tudo bom, tá feliz, Haddad? E aí a gente se lascou, né? Mas assim, eu consegui comprar antes, felizmente, e aí a minha mesa digitalizadora, uma XP Pen de 16 polegadas, ela é bem grande, né? Eu fiz um review aqui pra vocês, mostrei ela e uma de 10 polegadas. Eu comprei duas, uma pra mim e uma pro meu boy. E aí ela não foi taxada, nenhuma das duas. Por muita sorte do destino, o Senhor Jesus me mandou as duas mesas digitalizadoras sem nenhum problema. E elas são display, então assim, tem tela, eu consigo desenhar diretamente nela. Foi muito sucesso. Eu estourei muito no norte, eu paguei acho que 1.500 na minha. Se você comprar aqui pelo Mercado Livre vai estar, sei lá, 3.500 por aí. Então assim, um roubo. Mas eu consegui escapar disso. E aí eu usei ela para desenhar, porque como o desenho ia ter 1 milhão de camadas, eu já tinha certeza disso, porque cada Pokémon eu faço numa camada diferente e tal, então ia ficar muito gigante para eu desenhar no meu tablet. Você sabe que eu desenho muito no meu tablet, o Tab S6 Lite, que é o que eu uso para desenhar, é da Samsung. Eu gosto bastante desse tablet, só que basicamente assim, ele até ia aguentar, se eu fizesse um trabalho desse tamanho nele, ele ia aguentar. Ele não ia, eu não ia perder o trabalho. Só que, por ser um arquivo muito grande com muita camada, ele ia acabar travando bastante, travando assim,
ele acaba ficando muito lento. O Clip Studio, ele não trava muito no tablet. Não trava assim, ele acaba fechando e você perdeu o seu arquivo. Acontece dele ficar mais devagar, cada vez mais devagar, quanto mais arquivo você cria, né? Aí tem outros aplicativos que o aplicativo acaba fechando sozinho do nada, como por exemplo Infinity Painter e Tutupom. Eu adoro Infinity Painter porque é um aplicativo que eu desenho bastante, mas assim, sabemos que o aplicativo fecha sozinho. Inclusive, ele recebeu uma pequena atualização recentemente, eu tenho que gravar um videozinho sobre isso. Mas vamos deixar abaixo por enquanto. Por isso que eu usei o Clip Studio para poder fazer a minha ilustração, porque eu acho que aí ficava melhor. E aí eu usei no computador porque eu consegui usar 1 milhão de camadas sem ter nenhum problema em relação ao arquivo fechar ou o computador começar a ficar lento e tal. Eu fiz até um upgrade no meu computador para poder conseguir editar vídeos em 4K, porque meu computador antigo não aguentava, então os vídeos tinham que ficar tudo em 1080, e a partir de agora a gente vai ter alguns vídeos em 4K, eu vou começar a gravar algumas coisas para vocês sobre minha rotina e tal, então vocês vão conseguir visualizar melhor. E eu gostei muito de fazer essa commission, e principalmente a parte de luz e sombra, que vocês não vão conseguir ver. Por quê? Porque eu esqueci de gravar mais uma vez. Olha que legal! Mas eu vou deixar aqui na tela para vocês o resultado final de como ficou a minha arte. Eu fiz ali um fundo com alguns efeitos e tal, com neon, azul e roxo, que eram cores que eu achei que fazia mais sentido aqui com os personagens. Tem bastante personagem com azul e tal, então eu achei que esse fundo, um pouco de neon, ia ficar mais legal. Também coloquei ali um piso, porque não faz sentido os personagens ficarem flutuando no nada, não é mesmo? E aí eu fiz ali luz e sombra nos personagens, então essa parte de luz e sombra eu tô achando um pouco mais fácil fazer recentemente. E coloquei alguns efeitos ali por cima de brilho e tal, porque eu acho que isso sempre dá um destaque bacana pro fim, pra finalização, acho que isso fica legal. Então, esse aqui foi o resultado final. Eu gostei bastante, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. E se você curtiu, não esquece de se inscrever. Se você gostou desse vídeo com a gravação do timelapse, deixa aqui nos comentários, que eu sei que vocês preferem muito mais que eu filme a minha mão desenhando e tal. Mas se vocês gostam de vídeos assim, comenta aqui embaixo, por favor, porque esse tipo de vídeo me dá muito menos trabalho e eu gosto bastante de fazer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.